investidor, investidora, seja muito bem-vindo a mais essa. Muito admirado, sabe? Quando eu vejo assim quem acompanha, Estamos ao porque vivo. eu sei que vocês Aí, investidor, estão querendo aprender mais. Seja muito bem. E eu tenho certeza que você tá no lugar certo para poder aprender. Então, para mim, é uma alegria muito grande falar daquilo que eu faço todos os dias, que é atuar no mercado imobiliário. Então, aqui vocês estão de frente com alguém que de fato é skin the game, tá? Vocês não estão escutando nada de alguém que fica só na teoria. É o dia inteiro fazendo o que eu ensino e ensinando o que eu faço. Então, assim, é muito gratificante poder compartilhar esse conhecimento, porque o que eu mais desejo e uma das coisas que mais me motiva é quando eu fico sabendo que alguém conseguiu implantar um conhecimento que eu compartilhei e essa pessoa está colhendo fruto, está colhendo resultado, está fazendo renda, está viabilizando investimento. Então contem comigo para a gente poder crescer cada vez mais nesse mercado imobiliário, que é o mercado mais seguro de todos. Então, assim, se você tem investimento em outros canais, em outros veículos de investimentos, tá tudo bem. Mas uma coisa é certa: coloque os seus investimentos também no mercado imobiliário. Então, assim, eu procuro diversificar dentro do mercado imobiliário em nichos diferentes para eu poder ter essa diversificação. Existem investidores que diversificam em veículos de investimento. Então, investe em imóveis, investe em outros veículos, fundos imobiliários, ações, Bitcoin e assim por diante. O fato é que o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, ele fala o quê? Que a diversificação excessiva é quando você está querendo blindar a sua ignorância. Então, ou seja, se você sabe o que está fazendo, você tem menos risco, você tem mais sucesso. Então, se você está aqui hoje, é para justamente desenvolver o que você sabe, para que você possa atuar de maneira assertiva nos seus investimentos. Então me fala aí, se vocês já têm investimento aí no mercado imobiliário, se vocês já investem, me conta aqui nos comentários da onde vocês estão falando, quem tá aí, deixa eu ver aqui. E olha só, hoje a gente vai falar de um livro que para mim é um dos livros mais famosos que existem. Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui hoje já leram esse livro. Esse livro ele faz parte da trajetória de muitos empreendedores. Eu já escutei da boca de muitos deles que disseram ter lido esse livro, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Então eu penso que quem leu aqui lá atrás deve ter tido algum insight relacionado a investimento. O principal insight que eu tenho esse livro, e não só ele, mas eu não sei se vocês conhecem, existem 2 livros da coleção Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala justamente de imóveis, né? Que tem ali um parceiro do autor que ele atua no mercado imobiliário lá nos Estados Unidos e ele convidou esse parceiro para escrever um livro. E esse livro de imóveis fez tanto sucesso que ele chamou para escrever depois uma segunda edição. Então ele tá ali na prateleira ali, deixa eu ver o nome dele certinho aqui, ó. Como ganhar dinheiro investindo em imóveis. E aí depois ele lança outro que é a mesma coisa, só que tipo assim, como ganhar mais dinheiro investindo em imóveis. Então eu recomendo que vocês leiam. Esse livro dá uma aula de gestão imobiliária. Então, quem não leu ainda, procura, são 2 livros diferentes falando de mercado imobiliário, né? Porque o autor do Pai Rico e Pai Pobre, ele investe pesado em imóveis, inclusive ele tem outros livros que ele lançou em coautoria com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
onde ele fala muito de investimento imobiliário, inclusive, e é um cara que fala demais de OPM, que é uma das coisas que a gente defende aí na nossa tese de investimentos, que eu procuro trazer bastante conhecimento sobre esse tema para compartilhar com vocês. Então, assim, eu recomendo que vocês leiam esses livros aí da coleção do Pai Rico, Pai Pobre, que fala de imóveis, principalmente se você busca gestão dos seus imóveis, porque esse parceiro dele lá é referência nos Estados Unidos com gestão ali de ativos da linha de multifamily, que são ali prédios inteiros dedicados à locação. Então, muito boa noite para todos que estão aqui. Eu espero que ao final dessa aula você vai sair com novos insights. É tão interessante, né, que às vezes a gente lê um livro e aí depois você vai ler o mesmo livro um tempo depois, você consegue ter compreensão diferente. Por quê? Porque você está em um contexto diferente, a tua cabeça ela está diferente, você cresceu, subiu de nível, então aquilo que você entende com uma determinada visão pode ser totalmente diferente quando você entende, quando você tem outra visão. Então, assim, isso serve para livros, conhecimentos, tudo que a gente adquire ao longo da vida, né? Então, tudo que você fez, que deu certo, que você aprendeu, que você gostou, eu também aconselho você, volta, lê aquele livro de novo, aquele livro que te marcou, e o Pai Rico, Pai Pobre é um livro desses. Eu fui consultar o meu aqui para poder falar com vocês e eu fiz bastante notas, eu fico escrevendo muito. Então eu sublinho, eu escrevo, e aí eu fui ler, eu falei assim, nossa, é impressionante como que muita coisa do que está aqui hoje está alinhado com a tese de investimento que eu prego, a tese de investimento que eu aplico no dia a dia, que eu ensino para os alunos, para os mentorados nas aulas. Então, assim, é muito bacana quando você tem referência. Então, é importante você filtrar suas referências e você aprender com elas. E não existe nada melhor para aprender do que colocar em prática. Então, hoje eu falo que se vocês estão assistindo aqui, ó, pega um papel, uma caneta e vamos anotar. Vamos anotar. Por quê? Porque tudo aquilo que você aprender agora vai ficar fresco na tua memória. Só que amanhã começa a descer. Então, você precisa estar revisando isso. Então, se vai ser no bloco de notas do celular, se vai ser aí no papel, na caneta, anota para depois você revisar e, assim que possível, colocar em prática. Porque esses ensinamentos aqui mudam muita coisa, principalmente em termos de geração de patrimônio e renda passiva no mercado imobiliário, que é o principal objetivo dessa aula que acontece toda terça. E especificamente hoje a gente vai falar aí sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu separei alguns dos principais ensinamentos para a gente poder fazer um paralelo aqui sobre esses ensinamentos para a gente poder estar aprendendo. Mário César, boa noite. Lígia, vamos lá, e qualquer coisa, ó, vai mandando aqui, tá? Quem que leu esse livro já? Joga aqui. Quem já leu? Ó, o Super Game aí, boa noite. Coloca para mim nos comentários aqui quem já leu esse livro. E vamos lá, ó. Sem demais delongas, eu vou dar início aqui com vocês. Separei aqui alguns tópicos para a gente poder falar justamente em cima desses tópicos. Porque assim, ó, existe muitos ensinamentos no livro. Os principais insights eu trouxe para compartilhar com vocês aqui essa noite. Então, vocês vão se identificar muito. E igual eu falei, pega esses insights e procura colocar em prática imediatamente, porque quando você coloca em prática, você aprende muito mais rápido. Porque existem coisas que você aprende na teoria que a hora que você coloca em prática, você só vai descobrir certas coisas quando você está colocando, melhorando. Então, na teoria, tudo é muito bonito, né? Tudo é muito lindo a hora que você fala, eu vou fazer assim, assim, assim. Só que
Até inclusive tem uma frase que tem um lutador que ele fala o seguinte, né, que nenhum plano resiste ao primeiro soco. Então muita coisa é no campo de batalha que você vai descobrir. Só que quando você tem conhecimento, o seu risco ele é muito menor. Então hoje você vai ter aqui acesso a alguns conhecimentos que inclusive vai nortear tese de investimento sua, a sua estratégia de construção de patrimônio, a forma com que você enxerga a tua parte financeira, as suas economias, como que você faz para poder construir patrimônio de forma alavancada, estratégica e de forma inteligente. José Maurício, boa noite, Urupê, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá. Olha só, o primeiro ensinamento aqui que traz no livro, ele fala o seguinte, que imóvel só é ativo se gera renda. Peraí, então quer dizer que se eu comprei um terreno dentro de um condomínio fechado e ele está valorizando todo ano, mas eu tenho que ficar pagando para limpar o terreno, condomínio, tem que pagar para fazer calçada, tem que pagar IPTU. Isso não é ativo sobre a ótica do autor do Pai Rico, Pai Pobre, não. Porque ele fala o seguinte, que ativo é só aquilo que coloca dinheiro no teu bolso. Ou seja, ele é até incisivo em falar que nem a casa que você mora, se ela for sua, ela não é um ativo. Por quê? Porque ela pode estar valorizando, só que ativo é aquilo que gera renda todo mês. Então, se você comprou um terreno, mas você alugou ele, está fazendo um estacionamento, você arrendou para alguém para poder estar utilizando, seja lá de que forma for, isso é um ativo, se estiver gerando renda todo mês. Então, esse ensinamento, ele é muito forte. Por quê? Porque ele já traz aqui algo muito importante para você colocar na sua tese de investimentos, que é o quê? É você olhar o investimento, se esse investimento vai gerar algum tipo de renda ou não. Por quê? Porque tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso, ou seja, por mais que seja um investimento, um terreno que você tem que ficar pagando IPTU, às vezes uma cota de multipropriedade, que você tem que ficar pagando condomínio, que você tem que ficar pagando taxa daqui, taxa dali. Isso não é considerado um ativo, isso é um passivo aos olhos do autor desse livro. Por quê? Porque passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso. Então, por mais que você ache que é um investimento, isso na verdade é um passivo. Aí você pode falar assim, mas está valorizando, tudo bem, está valorizando, mas não está colocando dinheiro no teu bolso, não está gerando fluxo de caixa. Então, sempre que você for olhar para um investimento imobiliário, analisa o quanto de renda, o quanto de receita que esse ativo consegue produzir. E quanto mais renda, ou seja, quanto mais linha de receita você conseguir agregar nesse ativo, melhor vai ser. E aí, essa primeira análise aqui sobre o que é ativo ou não é muito importante porque você vai ver aqui ao longo dessa aula que ela vai se encaixar com as outras análises que ele faz sobre essa questão do investimento. Então, sempre que você for viabilizar um ativo, veja de que forma que ele pode gerar fluxo de caixa. Porque se você tem um imóvel, por mais que seja lá 3 imóveis residenciais, só que estão vazios, isso não é ativo. Não está alugado, só está dando despesa, só está ali no tempo, gerando imposto, gerando, às vezes, manutenção. Então, isso não é ativo. Olha só, a Neuza entrou aí, boa noite. Boa noite, todos vocês vão mandando aqui qualquer coisa para a gente poder discutir sobre esses temas aqui. Outro aconselhamento dele é o quê? Que cash flow é rei. O que é cash flow? Fluxo de caixa. Ou seja, ele já está falando aqui que aquilo que é gerador de receita, de renda, é considerado um ativo. E ao mesmo tempo ele fala que o fluxo de caixa é rei. Por quê? Porque o fluxo de caixa é a renda que o imóvel gera todos os meses.
Então ele fala que o fluxo de caixa é rei. E o que ele quer dizer com isso? Que o fluxo de caixa é importante no ativo. De nada adianta também você gerar receita sendo que a despesa é maior. Ou seja, a hora que você joga na linha do fluxo de caixa, o que gerou de receita é R$2.000, por exemplo, o que gerou de despesa é R$3.500. Então, o seu fluxo de caixa ele está negativo. Agora, se você fez uma análise e você viu, peraí, eu estou pegando essa fonte aqui de capital para poder comprar esse ativo, ele vai gerar uma renda. Ao longo do início aqui da operação desse ativo, vai ficar no vermelho, eu tenho consciência disso, vou completar esse valor todo mês e vale a pena porque essa fonte que eu peguei de capital, ela tem um custo de capital mais barato, tudo bem. Inclusive, quando você tem ativos que geram renda mais antigos no teu portfólio, você vai considerar a sobra de receita do fluxo de caixa desses ativos para poder viabilizar novos ativos. Por que eu falo isso? Porque hoje os imóveis mais antigos que eu tenho, eles fecham no azul a ponto de hora que eu vou viabilizar algum modelo, algum investimento, eu considero que tem aquele fluxo de caixa positivo que consegue me ajudar a cobrir a exposição de caixa do outro investimento que eu estou viabilizando. Então, quanto mais antigo for o seu investimento, pressupõe que esse investimento ele vai conseguir ter um fluxo de caixa mais positivo, porque a tendência natural dos imóveis é aumentar a geração de renda, de receita e diminuir o custo de capital ao longo do tempo. Então, essa é a mágica de você construir ativos que se pagam sozinho durante o tempo. Porque se você consegue viabilizar um ativo, um imóvel, 2, 10, seja lá quantos for, no mesmo ativo, que desde a inauguração dele, ou seja, o início de operação, ele já consiga empatar ou sair no azul, você pode ter certeza que daqui a alguns anos ele está te deixando de renda passiva uma quantia considerável no teu bolso. Porque eu vou te falar uma coisa, você fazer isso, parar de pé, nos Estados Unidos, que tem uma taxa de juros baixa, que tem uma economia mais sólida do que a nossa, é fácil. Por quê? Porque lá você consegue taxa de juros, às vezes, a 4, 5% ao ano. Agora aqui no Brasil, com incerteza política, incerteza econômica, taxa de juros lá em cima, taxa Selic quase 15%, e você ainda conseguir viabilizar um ativo que desde a inauguração ele empata ou consegue ficar no azul, isso mostra que quando a economia melhorar, a inflação ficar sob controle, taxa Selic baixar, taxa de juros baixar, isso vai fazer com que o seu ativo seja ainda mais rentável. Então, eu afirmo para vocês aqui, ó, com a estratégia correta, com o planejamento certo, é possível você fazer parar de pé um ativo cujo fluxo de caixa dele já começa no positivo todo mês. E para isso você tem que fazer o quê? Presta atenção nessa informação. Você precisa utilizar um funding. E o que é funding? OPM. É uma fonte de capital para você investir com o maior prazo possível e a menor taxa de juros possível. Por quê? Porque aí você consegue encaixar isso dentro do fluxo de caixa. Porque imagina que o prazo ele é muito curto e às vezes a taxa de juros ela é muito alta. Isso vai fazer um custo de capital muito alto todo mês. A hora que você joga no fluxo de caixa, não encaixa. Por quê? Você vai ficar com exposição de caixa, vai ficar negativo esse fluxo de caixa. Então esse conselho aqui que o Pai Rico traz é o quê? Cash flow é rei, fluxo de caixa é rei. Para isso você precisa de duas coisas. Você precisa viabilizar uma fonte de capital longo prazo o máximo possível, com a menor taxa de juro, para ela entrar nesse fluxo de caixa mais suave e fazer a geração de receita desse ativo explodir, explorar todas as fontes de receitas possíveis
inimagináveis do ativo para que ele possa, de fato, ter um fluxo de caixa positivo. E dependendo, ele já sair deixando renda passiva todo mês no teu bolso. É possível, dependendo do mercado que você vai atuar, do nicho que você vai atender, da estratégia que você utiliza, do fundo de capital que você vai estar utilizando, do formato do imóvel, do aproveitamento de metro quadrado, pensado justamente para poder render o máximo possível por metro quadrado. Se você explorar todas essas variáveis, você pode ter certeza que, no mínimo, você vai fazer ainda sobrar um pouco. Eu não falo nem empatar, sobrar um pouco no mínimo. Por quê? Porque dependendo da estratégia, você pode fazer sobrar ainda mais. E é renda passiva já na veia desde o início. Fazendo o quê? Utilizando capital de terceiro, que é inclusive o próximo tópico que o Pai Rico traz. Ele defende essa questão da utilização de OPM nos investimentos. Ele não só defende, mas ele utiliza. Por quê? Eu comentei no início que eu li esses livros dele em parceria com o Donald Trump. Donald Trump é um dos caras que mais utiliza OPM que eu conheço. Ele, quando vai viabilizar, por exemplo, hotéis, cassinos, campo de golfe, resorts, ele não põe nenhum dólar do bolso. Ele pega o projeto, apresenta o projeto para os bancos, investidores, parceiros e alavanca 100% do custo do projeto em cima de OPM. Por quê? Porque ele entende a mágica que o OPM faz na formação de patrimônio. E aqui o autor do Pai Rico, ele traz essa questão, e essa questão às vezes passa sem que o leitor nem perceba o quanto é importante utilizar de OPM para você formar patrimônio e renda no mercado imobiliário. E aí a gente pega assim, né? Por que mercado imobiliário? Por que OPM? Por que eu não uso OPM em outro lado? Peraí, agora eu te pergunto, para você comprar, por exemplo, cotas de fundo imobiliário, você consegue utilizar OPM? Ou seja, quem que vai te emprestar um capital com um prazo alongado, uma taxa de juros reduzida para ter tua cota de multipropriedade ou tua cota de fundo imobiliário como garantia dessa operação? Não, você vai ter que usar o teu próprio dinheiro para isso. Inclusive para atuar em alguns veículos de investimento do mercado financeiro. Agora, o mercado imobiliário, ele te permite atuar com OPM. Por quê? Porque o próprio ativo, o próprio imóvel é a garantia da operação. Então, esse é um conselho que ele traz super importante para quem quer formar patrimônio no mercado imobiliário. Porque você tem à sua disposição fontes para você conseguir fazer com que os seus investimentos se paguem sozinhos, através da utilização de OPM. E aí, quando eu falo aqui da utilização de OPM, eu não estou falando que um CNPJ constituído vai acessar um capital para poder viabilizar investimento. O que eu estou falando é que vocês que estão aqui assistindo, que é um CPF, consegue acessar capital para poder viabilizar patrimônio e renda. E às vezes eu não consigo entender como que tem algumas pessoas que entendem de investimento, entendem disso e não utiliza. E não consegue fazer uma viabilidade para rodar um ativo desse. Às vezes eu recebo ligação de amigo que é empreendedor, que tem empresa. Aí o cara pega e fala assim: ó, eu tô pensando em fazer, eu tenho um lote. Outro dia um ligou, ele falou assim: eu tenho um lote, um terreno que entrou num negócio que é perto de uma faculdade de medicina. Aí eu falei: peraí, deixa eu dar uma pesquisada. Fui ver, tinha em torno de 400 e pouco alunos de medicina naquela cidade. Aí eu dei uma pesquisada nos aluguéis e eu vi que não tinha assim nada alinhado com as necessidades e desejos dos estudantes lá daquela cidade. Aí eu peguei e falei para ele assim: e aí, você está pensando em fazer o quê? Ele falou assim: então, porque eu estou juntando aqui um capital, eu já tenho um capital
e estou vendendo mais um veículo que eu tenho para inteirar um valor para eu poder construir 4 kitnet lá. Aí eu peguei e falei assim, cara, como que você vai? O terreno já é seu. Primeiro, quando você usa o OPM, se o terreno é seu, você levanta o dinheiro em cima desse terreno. Para começar, você já tem que pegar o capital desse terreno e colocar para ajudar a construir. Existe como fazer isso. Então, peraí, você vai deixar teu dinheiro lá no terreno e você não vai usar esse capital disponível? E outra coisa, esse capital que você tem para fazer 4, pega ele para completar um valor para construir 20, 14, 15, utilizando o OPM para alavancar. Aí a pessoa pega e fala assim, ué, mas eu não sei como que eu faço isso. Eu preciso abrir uma empresa? Não, no teu CPF existe a possibilidade de fazer isso. Você pode fazer essa utilização de funding de diversas maneiras. Você pode trazer um investidor com você, você pode trazer um parceiro, você pode contratar um financiamento, você pode contratar outro tipo de funding, você pode estruturar cotas de SCP para levantar esse capital. Então, assim, não faz sentido você olhar para o mercado imobiliário para querer fazer um ativo de renda de investimento sem considerar as possibilidades de alavancagem financeira que é o OPM. E é para isso que você está aqui. Você está aqui para poder justamente aprender como que você faz isso. E é lógico que eu também não estou dando um conselho para você pegar um crédito e acessar um capital de forma irresponsável, sem estratégia. Ou seja, sem analisar a dinâmica do mercado, sem saber onde você vai colocar esse ativo. Por quê? Porque a ideia principal é fazer com que esse ativo, que vai ter um fluxo de caixa positivo, que a gente olha para ele considerando que o fluxo de caixa dele é rei, ou seja, tudo que a gente ouviu falar aqui que o Pai Rico ensina, faz parte da tese de investimento de sucesso de quem investe no mercado imobiliário. Você vai considerar todas essas variáveis, você vai analisar, baseado no código de obras ali do município, o que você pode construir ali, quantas unidades você consegue construir, qual que é teu nicho, qual que é o teu público-alvo, o que esse público está disposto a pagar, para quê? Para você estimar o que aquilo ali vai produzir de receita, estimar o que vai ser o custo operacional, considerando o custo de capital também, e olhar na última linha e ver o que vai sobrar todo mês. Então esse é o jogo. É um jogo totalmente diferente. Diferente a ponto de determinar quantas unidades que você vai conseguir acumular com o passar dos anos. Porque se você tem um pensamento que só o dinheiro que sai do teu próprio bolso vai conseguir viabilizar imóvel para você poder comprar e viver da renda desses imóveis, você está fazendo uma estratégia que com o passar dos anos não vai agregar no teu patrimônio. Agora, quando você traz a utilização de OPM, a estratégia certa, você consegue exponencializar o teu resultado. Então, essa é a diferença quando você considera a utilização de OPM ou quando você descarta a utilização de OPM. Então, assim, eu defendo a utilização na sua tese de investimentos, porque eu sei o que isso aí pode provocar no teu portfólio de imóveis com o passar dos anos. O que isso vai fazer com que você possa potencializar o número de unidades que você tem disponível para locação e assim por diante. E aí você pode estar se perguntando assim, tá bom, mas e aí eu vou ter que alugar que jeito esses imóveis? O jeito que você vai alugar, quem vai determinar é a demanda que você vai atender. Não existe essa de falar assim, o imóvel de temporada é melhor que o imóvel alugado para estudante. Ou o kitnet é melhor que o imóvel alugado para temporada. Isso não existe. Quem vai determinar isso aí é justamente o seu público-alvo. É aquele mercado, a hora que você olha para o mercado, você fala assim, peraí, existe uma demanda aqui que é uma demanda que gera receita. Então eu vou fazer um ativo para essa demanda. Então essa é a diferença. Outra dica dele aqui é o quê?
que você deve investir com a mentalidade de empresário. Mas peraí, Murilo, como assim investir com mentalidade de empresário? Basicamente, você deve olhar para os seus investimentos. Por exemplo, se você tem 2 ativos, você tem que enxergar aquilo ali como se fosse 2 empresas separadas. Por quê? Porque um ativo ali, ele vai ter as despesas, as receitas, a gestão dele, particularidades dele. Porque se você pega um saldo positivo de um determinado investimento seu para cobrir um que está em déficit, para cobrir um que não está performando, isso não é inteligente. Você não está agindo com a mentalidade de empresário. Porque a mentalidade de empresário, você preza pela gestão desse imóvel, para que esse imóvel seja autossustentável. Então, ou seja, se no teu portfólio tem um imóvel que ele não está performando, você tem que desfazer desse imóvel. Você precisa estudar e estruturar uma nova estratégia para esse imóvel. Talvez seja a hora de trocar o portfólio teu, tirar ele do teu portfólio e comprar outro. Talvez seja mudar a estratégia. Por exemplo, existem regiões que está uma demanda muito alta por imóveis de temporada, só que ao mesmo tempo, construtora e incorporadora começou a lançar muito imóvel compacto. O que isso vai impactar? A taxa de ocupação vai descer, as diárias vai descer, a rentabilidade vai ser prejudicada. E às vezes chegou a hora o quê? De você alugar isso mensal, o apartamento ali, o estúdio mensal, um valor fixo ali porque está mobiliado, e sair do short stay e começar a alugar long stay. Por quê? Porque aí você vai conseguir, às vezes, ter uma rentabilidade maior. Então, tudo isso, quando você analisa as possibilidades, a rentabilidade, acompanha a performance do portfólio seu, você consegue tomar decisão para poder fazer esses movimentos. Então, isso é atuar com a mentalidade de empresário. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem aqui, mas o Airbnb, ele permite, por exemplo, se você tem um prédio com 10 apartamentos, com um único anúncio, você vai colocar que tem 10 unidades disponíveis com aquele mesmo anúncio. Então, ou seja, se você padroniza os 10 apartamentos com a mesma mobília, com a mesma decoração, tira as fotos e joga lá, você tem um anúncio só recebendo várias avaliações, vários check-in, check-outs, facilita muito mais na tua gestão, porque você começa a ganhar escala. Se você tem 10 apartamentos num lugar só, você consegue diluir o custo da limpeza, você consegue comprar material em volume e poder utilizar ele muito mais em conta do que comprar no mercado a preço de varejo. Você consegue ter ali um funcionário da limpeza para poder limpar todos eles, check-in, check-out, você ganha na escala do que ter que pagar por limpeza, por diarista, por exemplo, para poder fazer a limpeza depois que tem um check-out. Então tudo isso traz uma mentalidade de empresário para o negócio de investimento. Então quando você analisa dessa forma, você consegue ter uma performance muito melhor, você consegue ter uma rentabilidade muito melhor. Ó, o Vanir entrou aí, boa noite. Vamos lá, ó, se tiver alguma dúvida aí, algum comentário, pode mandar aqui, que eu tô de olho aqui, viu? E aí ele traz, né, outro ensinamento, o enriquecimento vem da alavancagem. E aí eu te falo, o que é alavancagem? A alavancagem é utilizar o PM. Então, ou seja, quando você tem 300 mil reais no bolso e você vai comprar um estúdio para poder começar a alugar por temporada, por exemplo. Você vai pegar esse dinheiro, vai chegar lá, vai fazer uma oferta, comprou. Se esse estúdio render 1% ao mês, significa que todo mês você vai fazer 3 mil reais ali de renda. Só que com esses mesmos 300 mil, você conseguiria dar 20% de entrada em um apartamento que vale 300 mil e financiar 240 mil, por exemplo. Aí quando você analisa na ótica da alavancagem, isso significa o quê? Que você conseguiria dar 60 mil de entrada em 5 imóveis. Por quê? Porque 60 mil vezes 5 imóveis, 300 mil reais.
Então, olha a diferença do que é alavancagem financeira, o que não é utilizar a alavancagem. Com o capital próprio à vista, você comprou um de 300. Com a alavancagem financeira, você deu entrada de 20% em 5 imóveis de 300 mil. Então, ou seja, com a alavancagem, você tem 300 mil reais vezes 5, que equivale a 1,5 milhões de patrimônio, e na outra ponta, sem alavancagem, você tem 300 mil de patrimônio. Aí eu te falo, existe só duas formas de você fazer dinheiro investindo em imóveis. Ou é com a valorização, através do ganho de capital, ou com a renda mensal que ele gera, que é o retorno que ele vai ter ali sobre o investimento. Quando você tem alavancagem financeira e um patrimônio de 1,5 milhões e valorizou 10%, você fez quanto? 150 mil. Quando você tem 300 mil reais sem alavancagem financeira, valorizou 10%, você fez o quê? 30 mil reais. Então olha a diferença do que é trabalhar com alavancagem e sem alavancagem. Aí, quando você traz para a ótica do retorno, se você consegue, com eficiência operacional, estudo de mercado, fazendo um ativo voltado para a renda, ter um retorno, por exemplo, de 1,2, 1,3 ao mês, e pega um juro de financiamento a 0,8, 0,9, já é outro ganho que você está tendo. Mas você pensa assim, nossa, mas eu vou pagar tanto de juro. Tem muito investidor que fala isso aí, eu não gosto de financiamento que eu vou pagar de juro. Mas quem falou que é você que vai pagar esse juro? Quem vai pagar esse juro é a renda que o imóvel gera. Se não fosse isso, você não teria 5 alavancados. Você teria só um. Vai lá e compra à vista. Entendeu? Então, assim, é muito mais exponencial quando você utiliza a alavancagem financeira, quando você utiliza a OPM. Por isso que aqui, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que o enriquecimento vem da alavancagem. E aí eu estou usando um exemplo aqui de 10%. Mas existem regiões que quando você investe com inteligência de mercado, você consegue ter muito mais que 10%. Muito mais, 15%, 20% de valorização de um ano para o outro. E não só isso, mas a questão também de retorno mensal. É engraçado, né? Porque outro dia eu tava numa roda assim de amigos, e aí tem amigos lá que faz investimento e tal, aí teve um que virou e falou assim, porque quando traz um investimento aqui para mim que é acima de 2% de retorno, eu já nem quero ver. Por quê? Porque para mim já é cilada. Eu já nem entro, porque eu sei que eu não vou analisar isso aí, não vou entrar. Eu já sei que tem alguma coisa errada. Aí eu fiquei olhando e falei, cara, eu vou nem poder comentar, porque tipo assim, porque quando você faz com estratégia, quando você faz de olho num determinado nicho, que você formata um ativo de renda para aquele nicho, explorando todas as linhas de receita, fazendo o que tem que ser feito, dá mais que isso. Aí o mercado, quando olha, fala assim, mas peraí, mais do que 2%? Ué. Se você investir de forma estratégica, com inteligência, sim. Por que não? Agora, a questão é que muitas pessoas desacreditam, falam, não é bem assim. Agora eu te falo assim, quem entende de retorno sobre o investimento, que é o famoso ROI. Qual que é o ROI quando você não põe nada de capital, utiliza esse recurso 100% capital de terceiro, qual que é o ROI que você tem? Não existe ROI, o ROI é infinito aí. Se você visualizou um ativo, por exemplo, de 20 apartamentos, que você vai gastar ali 2 milhões de reais. Vamos imaginar, 2 milhões você vai gastar de custo aí, 20 apartamentos seria 100 mil reais de custo cada um. Só que está numa região que tem uma temporada bem aquecida ali na questão da vocação de turismo, que você consegue vender a diária a 280, 300 reais. E aí você pega, utiliza de uma fonte de OPM, ou seja, um financiamento, ou você pode agregar uma segunda fonte de OPM, como por exemplo, cotas de consórcio para completar esse valor, porque às vezes só com financiamento você não vai conseguir completar todo o valor, e aí você utiliza duas fontes de OPM
como alavancagem financeira, viabiliza esses 2 milhões sem colocar nada do teu bolso, e esse ativo gera renda e se paga sozinho. Qual que é o ROI que você tem? O teu ROI é infinito, aí. Qual que é o retorno? Você não pôs nada e o ativo está se pagando sozinho e às vezes até está sobrando na última linha. Então, essa é a mágica dessa questão da alavancagem financeira. E por isso que aqui o Pai Rico ele traz justamente isso. O enriquecimento vem da alavancagem. Por quê? Porque ele entende o poder da alavancagem no investimento imobiliário. Porque por que você consegue ser mais agressivo na questão do retorno sobre investimento quando se trata de alavancagem financeira no mercado imobiliário? Porque o próprio bem ele é a garantia da operação. Então você consegue fazer essa alavancagem e com a estruturação correta você vai viabilizar ali investimentos que de fato vai fazer ele se pagar sozinho. Olha lá, qual que é o retorno do apartamento de 300 mil? O CHB Brothers perguntou. Olha só, se o teu retorno for 1% de 300 mil pagando à vista, você vai ter 3 mil reais de retorno. Agora, tem um estudo recente que eu fiz, desses 5 apartamentos que você deu de entrada, 60 mil reais, que seria 20% de entrada, em 5 apartamentos, esse retorno, ele sai de 1,2 e vai para 1,9. Então, ou seja, por que teu retorno ele sobe quando você faz alavancagem financeira? Justamente porque o teu juros do custo de capital, ele é menor do que o retorno que você está obtendo gerenciando aquele ativo. Entendeu? Por isso que você consegue ter um retorno maior. Inclusive, quando você pega esse mesmo exemplo e você, ao invés de comprar 5 apartamentos dando 20% de entrada, e você constrói algum ativo de múltiplas unidades, e aí esse retorno vai bem mais acima. Tá? É isso aí. Vamos lá para a próxima, ó. O Pai Rico, Pai Pobre fala que você tem que ter múltiplas fontes de renda passiva. Ou seja, aqui você pode entender essa dica dele, esse aconselhamento, como ter vários tipos de investimento. Só que na verdade o que ele fala é o seguinte: várias fontes de renda passiva. Então, ou seja, não olha só para um ativo. Sempre quando você for investir tem que ser assim, ó. Nesse eu vou explorar o máximo de potencial, ou seja, vou construir 4, 8, 12, e aí a quantidade que você vai construir vai depender do teu contexto atual. Então, por exemplo, pode ser que a comprovação de renda sua atual e às vezes, vamos dizer assim, a possibilidade do lastro de crédito que você tem para acessar outras fontes de capital te permita fazer 20 de uma vez. Mas pode ser que você está começando agora. Você ainda não tem um lastro de crédito, você vai começar agora. Então você pode começar com 2 unidades, você pode começar com 1 unidade. Pode comprar um estúdio, por exemplo, e começar a operar ali no temporada via Airbnb, Booking, plataformas de distribuição e começar a ter renda passiva daquele ativo. A questão é que você sempre tem que analisar, ter várias fontes de renda passiva. Várias fontes de renda passiva. Por exemplo, eu, investidor pessoa física, prefiro obter capilaridade do que ter num lugar só muito ativo. Por exemplo, existe uma determinada cidade de moradia estudantil. Eu vou lá, faço 20 apartamentos. Aí depois eu vou, lanço mais um com 30. Depois outro com mais 15. E vou fazendo tudo ali. O dia que aquela universidade tiver uma crise, acontecer alguma coisa, seus investimentos vão estar expostos. Então você tem que analisar isso. Você precisa ter capilaridade. Então, peraí, eu vou ter lá naquela cidade universitária, só que eu também vou atuar lá naquela região que é um polo turístico, que tem imóveis de temporada. Então, ou seja, se acontecer de afetar o turismo daquela cidade, você tem aqui moradia estudantil. Se afetar o moradia estudantil, você tem temporada lá.
Por que o McDonald's não pega uma quadra gigante no centro de São Paulo e coloca a maior loja dele? Por causa da capilaridade. Ele poderia, tem funding para isso, para poder fazer uma mega loja. Só que ele tem várias lojas em vários lugares para poder ter essa capilaridade. Então, quando você faz isso, você cria múltiplas fontes de renda passiva e, ao mesmo tempo, você minimiza a sua exposição ao risco. Por quê? Porque você tem várias. Agora, é diferente quando você olha para o mercado imobiliário e aí você fala assim, eu vou investir numa loja de rua, aí eu vou fazer imóvel para temporada, aí eu vou construir um galpão para alugar para o pessoal pôr grãos. Então, peraí, cada tipo desse de investimento, apesar de todos eles estarem vinculados de alguma forma ao mercado imobiliário, ao segmento de base imobiliária, exige o que eu chamo de curva de aprendizagem. Tudo que a gente vai fazer na vida exige que você obtenha uma curva de aprendizagem. Então, ou seja, o inquilino que vai alugar para colocar grão no seu galpão que está lá na zona rural não é o mesmo que vai entrar no teu apartamento de moradia estudantil. Talvez aquele lá vai ser um CNPJ que na época da safra ele vai ter ali uma certa demanda e que na época que não tem uma safra é outra demanda, ele vai ter particularidades ali que é do negócio dele, que às vezes você poderia explorar como fontes de receita, só que como você está muito disperso em vários tipos de investimentos, você não consegue capturar isso. Agora, se você atua em determinado segmento, você entende as necessidades e os desejos daquele público, daquele nicho, você consegue explorar melhor a questão do ativo ter várias fontes de receita. Você consegue estruturar processos para fazer com que esse ativo rode no piloto automático. Porque eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Melhor do que você construir patrimônio no mercado imobiliário é você ter patrimônio no piloto automático. Por quê? Porque aquele imóvel que você só vê a renda caindo todo mês, às vezes caindo todo dia. Se for imóvel de temporada, pode cair todo dia. Às vezes você vai pegar o celular, você vai ativar as notificações, por exemplo, do Airbnb, do Booking, e aí você tem ali múltiplas unidades alugadas na temporada. Quase todo dia você vai ter check-in, check-out, e o Airbnb, por exemplo, ele paga 24 horas depois do check-in. Então você tem a possibilidade do teu celular apitar quase todo dia. Então isso é renda no piloto automático. E renda no piloto automático você consegue colocar quando você conhece aquele ativo, quando você conhece o público que você está atendendo, quando você conhece as necessidades, os desejos. Então, para isso, você tem que pegar essa curva de aprendizagem e aprender sobre ela de fato. Aí, a hora que você chegar lá no topo, que você estiver dominando ela, que a renda está no automático, aí sim você pode pensar em atuar em outro nicho. E aí, o conselho que eu te dou é o quê? A hora que esse momento chegar, procure algum nicho que tenha alguma sinergia com o primeiro. Por exemplo, a tua região existe aí uma forte demanda por imóvel de temporada. Começou a atuar nesse segmento. Você dominou esse segmento, já tem um market share lá gigante, chegou a hora de dar uma diversificada. Você pode diversificar de duas maneiras. Como você já tem a expertise desse público, você pode atuar com esse público em outra praça. E isso te permite fazer isso. Por exemplo, o Ibis, ele tem um mesmo formato ali hoteleiro que ele atua em diversas cidades. Tá? O mercado imobiliário ele é regional, mas quando você domina um determinado nicho, se esse nicho estiver em vários lugares, você pode atender esse nicho. Agora, você fala assim, não, eu não quero sair da minha praça aqui, eu vou continuar aqui. Então escolha algo que tenha sinergia. Então, peraí, existe moradia estudantil aí? Então, peraí, existe uma universidade lá, vou estudar uma viabilidade de um ativo lá do lado para atender os estudantes. Aí, beleza.
eu vou colocar um ativo do lado aqui, perto do shopping, para poder atender uma demanda que aluga mensal no long stay, mas que é apartamento mobiliado, que eu consiga agregar serviço. Aí beleza. Agora, você atua no moradia estudantil, você quer construir um galpão para alugar para uma oficina, ou você quer comprar uma sala comercial não sei onde, em qual cidade. Aí não. Por quê? Por causa da curva de aprendizagem. Você vai ter que desenvolver essa curva. Então é muito importante que você, ao fazer esses movimentos, analise. Porque é muito mais interessante você atuar dentro daquilo que você já sabe, dentro daquilo que você já aprendeu. E aí eu te falo, existe muitas variáveis dentro de cada nicho. Quer ver? Eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, moradia estudantil. Nos nossos ativos de moradia estudantil, e aí quando eu falo ativo, não precisa ficar pensando, não, mas peraí, eu ainda nem fiz o meu primeiro investimento, o Murilo está falando em ativo. Quando eu falo de ativo moradia estudantil, tem uma cidade que a gente tem quase 100 unidades no portfólio. Só que tem ativo de uma unidade e tem ativo de 48 unidades. Tem de 3 unidades, tem de 12. Então, tipo assim, nesse lugar, você conseguiria, independente do seu contexto, viabilizar qualquer tamanho desse tipo de ativo. Por quê? Porque, igual eu falei, dependendo do teu contexto, às vezes você vai fazer um, às vezes você vai fazer 3, às vezes você pode começar com 48, estrutura lá as cotas de consórcio e manda. Então, vai depender do contexto. Aí eu te falo, particularidade do nicho de moradia estudantil, que a gente desenvolveu uma curva de aprendizagem para atuar. Hoje a gente atua nesse nicho já tem mais de 7 anos. Então, olha só, quando chegava dezembro, eu lembro que eu ia no imóvel e não tinha ninguém. Por quê? Dezembro, janeiro, o estudante está de férias, volta para a cidade dele de origem para poder passar o Natal, o Réveillon com a família, viajar. E aí eu via que a receita também ia a zero. Por quê? Porque os contratos encerravam em novembro. Quando chegava o momento de alugar, os estudantes, os pais dos estudantes sempre falavam assim, ó, a gente quer, mas o contrato termina em novembro. Por quê? Porque em novembro termina o semestre letivo, eles vão embora. Eu falei, mas tá errado isso aqui. Então a gente estabeleceu a data padrão de todo dia 10 de fevereiro e todo dia 10 de agosto. Então, ou seja, nos ativos nossos de moradia estudantil, existe uma data padrão término do contrato. Ele pode chegar lá em setembro, outubro. A data padrão término vai ser 10 de fevereiro. Então, isso aí já é uma questão que foi estabelecida na nossa política comercial ali para poder fazer as locações. E quando ele faz 6 meses é um valor, quando ele faz 1 ano é outro, quando ele faz 4 anos é outro valor. Então, quanto mais longo o contrato, mais ele consegue economizar na mensalidade. Por quê? Porque o nosso intuito é manter ele na base. Porque quando um estudante sai, você tem que colocar uma energia comercial para trazer o outro no lugar dele. Então, existe essas particularidades. Da mesma forma, no imóvel de temporada, também existem as particularidades do imóvel de temporada. Por exemplo, no imóvel de temporada, quem aluga, ao longo do tempo, a gente aprendeu que eles buscam o quê? Eles querem uma cama de qualidade, então, ou seja, você tem que investir na cama para ter ali, por exemplo, padrão hotelaria, uma cama boa. Você não pode colocar uma cama meia boca lá, por quê? Porque ele vai deixar um comentário, uma avaliação ruim, vai afetar as suas reservas, vai cair taxa de ocupação. Então, invista em uma cama boa, um sinal de internet. Hoje, o sinal de internet, se não for bom, você vai se prejudicar também. Então, é muito importante que você coloque a melhor internet disponível para o local que você tem esse ativo, porque a primeira coisa que as pessoas fazem quando chega é conectar na internet. Notebook, celular, seja lá o que for, ele vai querer uma internet de qualidade. E às vezes, se possível, dependendo, se você tem várias unidades, é até aconselhável que você tenha uma redundância ali, um plano B, em caso de uma parar, a outra entra em ação.
porque senão o transtorno é muito grande. Tem que ter um chuveiro muito bom, com pressão mesmo, para a pessoa sentir uma qualidade de hotel dentro do teu imóvel de temporada. Outra questão muito importante é a limpeza. A hora que o hóspede chega, se tiver um cabelo no lençol, por exemplo, já é motivo para ele te ligar, às vezes ligar até para o Airbnb, porque ele viu que não tem limpeza ali. Então você tem que ter padrão de limpeza elevado. Então tem que trazer da lavanderia, por exemplo, tem que utilizar as máquinas corretas, não fazer nada, vamos falar assim, que seja ruim. Por quê? Porque tudo isso vai impactar no teu retorno, no quanto você faz de receita. Outra coisa importante é a comunicação. Então o hóspede, quando ele chega, se ele tem alguma demanda e ele manda uma mensagem, você demora para responder, você já vai ser prejudicado com relação à avaliação dele quando vir. E sem contar também que o próprio Airbnb ele avalia a tua comunicação. Então se a sua comunicação é rápida, você vai estar ali sendo qualificado como super host, por exemplo. Igual, a gente é super host. A conta nossa que atua em imóveis de temporada é super host. E já tem bastante tempo essa conta e tem milhares de reservas lá ativas. E tipo assim, sempre para você conseguir obter o super host, se eu não me engano, de cada 100 anfitriões, em torno de uns 14 só consegue, porque é muito difícil. Você tem que ter avaliação acima de 4.8 estrela, você tem que ter comunicação acima de 90%, você não pode ter cancelado nenhuma reserva. Então assim, são vários os critérios para poder obter isso. Aí eu te falo, como que você vai conseguir ser super host, por exemplo, no Airbnb, que é um dos principais canais de distribuição. Existem outros, tá? Não é só o Airbnb. Hoje o Airbnb ele vai corresponder aí a quase uns 87% mais ou menos de todas as reservas. Depois vem o Booking segundo colocado, depois, dependendo da região sua, é que vem as outras. Mas como que você vai desenvolver expertise no imóvel de temporada, sendo que você tem 3 tipos de investimento, um em cada lugar? A curva de aprendizagem. Você precisa primeiro entender muito sobre aquilo que você vai começar a fazer. Então imóvel de temporada, precisa entender tudo. Precisa entender tudo. Como ter uma taxa de ocupação acima de 90%, capturando o maior preço de diária possível, obtendo o super host, seja nas questões das avaliações, tendo lá 5 estrelas, tendo comentários bacanas, porque tudo isso você constrói ao longo do tempo. Você constrói a tua reputação como anfitrião ali, no caso de imóveis de temporada. Então, isso é curva de aprendizagem. Então, nessa questão de fonte de renda passiva, procure sim diversificar, mas às vezes geograficamente ali dentro da mesma cidade, ou às vezes cidades diferentes, mas explorando o mesmo nicho que você já domina, né? Então, por exemplo, aparecem muitas oportunidades de negócio, de investimento, para a gente poder entrar. Mas se está dentro da nossa expertise, moradia estudantil, imóveis de temporada, que é o que a gente domina de fato, a gente consegue analisar. O simples fato de chegar numa universidade e ter uma conversa ali, por exemplo, para saber quantos alunos que vêm de fora, para poder entender a oferta que ele tem no entorno, já dá para saber se cabe ali um ativo ou não. Agora, se você quer atuar em vários segmentos diferentes, aí já dificulta um pouco. Então, você vai sendo muito mais estratégico na construção de patrimônio quando você desenvolve a sua curva de aprendizagem, a sua expertise em um determinado nicho. E procure ficar bom nesse nicho, tá? Comece pequeno, aprenda e escale. Esse conselho também é do Pai Rico. Ele fala que independente, né? É como eu falei, às vezes você vai viabilizar o teu primeiro investimento. Só que aí, independente de ser um imóvel, ou ser 20, ou ser 50, ou ser 100 imóveis de uma vez, você precisa sempre olhar aquele tripé que eu sempre falo aqui para vocês, que é o quê? Um ativo BTR,
que é o Build to Rent, construído para gerar renda, ele tem que ser pensado para isso. Cada metro quadrado custa. Por exemplo, você vai fazer lá uma unidade compacta de 30 metros e custa R$3.000 o metro quadrado, ela custa R$90.000. Se os mesmos 3 mil de custo for numa unidade de 20, ela custou 60. Então, ou seja, é 30 mil a mais que você colocou por unidade, que às vezes o retorno não vai ser proporcional. Não significa que a unidade de 20, ela vai gerar, por exemplo, R$2.000 por mês, e a unidade de 30 metros vai gerar 3 mil. Isso não existe. Às vezes a unidade de 30 vai gerar o mesmo tanto da unidade de 20, porque a unidade de 20 foi pensado cada metro quadrado para gerar receita, com layout inteligente, com móveis planejados inteligentes, de forma que ficou até melhor. Ou seja, quando o estudante, quando quem vem ali, o hóspede, para poder ficar no teu imóvel, e você tem inteligência de layout, você tem inteligência de móveis planejados, de utensílio, às vezes ele se sente muito mais à vontade, fica muito mais aconchegante, fica muito mais bonito na questão da decoração do que um espaço sem planejamento, feito de qualquer jeito e que seja maior. Então, você precisa entender que o segredo está justamente em você desenvolver um ativo pensado para renda. O outro pilar é o quê? Utilizando o OPM. Então não pensa que você tem que juntar todo mês, não sei quanto, para poder lá daqui 12 anos você conseguir fazer um imóvel de renda. Não, você não precisa disso, você precisa ter o conhecimento, que é o que você está fazendo aqui hoje. É o conhecimento que você precisa para acessar esse investimento. Então, existem investimentos que você vai precisar de um pouco de capital. Tá? Eu falei aqui de exemplos que foram viabilizados sem capital, mas existia lastro de crédito, conhecimento, estratégia. Então existe a possibilidade de fazer sem capital, mas às vezes tem investimento que você vai precisar pelo menos de um pouco de capital ali. Porque às vezes você vai usar uma fonte só de OPM, então você precisa completar um valor e assim por diante. Fuja da armadilha do morar bem. O que ele fala aqui? Antes de você querer morar na casa dos sonhos, de você querer, vou falar assim, ter todo o conforto que você merece, inclusive, você precisa o quê? Você precisa pensar em adquirir ativos para você ter mais tranquilidade para quando esse momento chegar e você exercer esse momento na hora certa. Então, antes de querer isso, você precisa pensar em formar patrimônio, formar a tua renda ali, porque existem pessoas que caem na armadilha, para você ver, ele usou esse termo, de querer buscar uma moradia, alguma coisa assim que vai proporcionar um conforto, só que essa pessoa não tem nada de patrimônio, não gera nada de renda passiva. Então, antes disso, você precisa criar essas fontes de receita. Até porque, imagina só, você consegue, eu conheço muito investidor que faz o quê? Ele aluga a moradia e aí quando você pega o valor que ele paga de aluguel comparado ao valor do imóvel, às vezes corresponde a 0,3, 0,2,5. Conheço empresários bem-sucedidos que tem empresa que gera faturamento de milhões e o cara mora numa casa alugada. E às vezes essa casa alugada, o que ele paga de aluguel ali, por mais que é 30, 50 mil reais, mas é casa que vale ali 10 milhões, 15 milhões de reais. Que hora que você faz a conta, o custo do dinheiro mensal ali está 0,2, 0,2,5. Quanto mais caro o imóvel, menor vai ser ali o valor que você vai conseguir pagar de aluguel. E aí eles pegam e alavancam com esse capital na empresa. E alavancam esse capital para investir. Então, assim, eu não sou contra a estratégia de você ter a tua casa dos sonhos um dia para você poder fazer o que você quer na questão de decoração, questão de planta baixa e arquitetura. Só que é o seguinte, às vezes no começo você vai ter que pegar um imóvel ali e você ter uma locação que corresponda a um valor bem abaixo e você investir teu capital para ter mais de 1% de retorno. Porque imagina só, você tem R$1 milhão, vou dar um exemplo.
Aí esse mesmo 1 milhão, você vai querer morar numa casa de R$1 milhão que o aluguel dela é 3 mil por mês. Então peraí, 0,3. Só que com esse mesmo R$1 milhão, você consegue ter 1% de retorno comprando 4 estúdios de 250 mil. 2.500 cada um, ou seja, vai pôr 10 mil no teu bolso. Então peraí, com 1 milhão eu consigo ter 10 mil por mês e eu pago 3 mil de aluguel na mesma casa? Exatamente, tá sobrando 7, entendeu? Então é isso que ele fala quando ele se refere à fuja da armadilha do morar bem. Então assim, não é que você tem que deixar esse sonho de lado. Às vezes você vai precisar antes estruturar isso aqui para poder chegar lá e fazer o que tem que ser feito na hora certa. Então, senhores, é isso. Espero que vocês tenham aprendido com esses ensinamentos aí do Pai Rico, que de fato são muito valiosos esses ensinamentos. O CHBA tem como fazer com custo de financiamento, Caixa Econômica e ainda sobrar dinheiro? Com certeza. Olha só, lembra daquilo que eu falei lá atrás, que você tem que buscar uma fonte de capital com o maior prazo possível, com a menor taxa de juros? Uma das melhores que tem é essa daí que você falou. Então, essa é a estratégia. Porque quando você alavanca com o capital de terceiro, você consegue fazer o fluxo de caixa ficar no positivo. Porque quando o custo de capital ele é elevado, uma taxa de juros mais alta, o prazo mais curto, você vai ter um fluxo de caixa às vezes que fica no negativo, que você vai ter que pôr dinheiro para completar ele todo mês. Então, isso aí vai depender da estratégia que você quer adotar. Por exemplo, o imóvel que nós fizemos de 48 apartamentos foi estruturação de cota de consórcio. No começo, ele ficava totalmente no vermelho. Por quê? Porque a renda total que gerava, apesar de ter 48 unidades gerando receita e a gente explorando todas as linhas de receita, as cotas de consórcio, a estruturação dela tinha cota mais curta. Então, ou seja, a parcela era mais alta. A hora que você somava tudo das cotas, ficava muito maior o valor. Só que a gente já tinha feito aquele planejamento para cobrir aquilo ali mês a mês. Então, quando você quer fazer com que o ativo se paga sozinho, desde o day one ali, do início da operação, você vai precisar ter um custo de capital em termos de taxa de juros mais baixo e o alongamento aí das parcelas, o prazo maior possível, certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. E assim, ó, eu não sei quem aqui já se inscreveu, mas no dia 24 de abril vai ser o dia que eu vou compartilhar com você um mapa que vai te levar no teu investimento. Seja no teu primeiro investimento, ou seja no seu segundo, terceiro investimento, ou que você já tem investimento imobiliário e quer melhorar, eu vou trazer um mapa prático nesse dia aqui. Eu vou abrir a caixa preta de tudo aquilo que a gente faz no off, que tem coisa que eu não fico trazendo. Então nesse dia eu vou estar compartilhando para vocês de fato ter acesso a esse conhecimento. Então se você ainda não entrou, escaneia esse QR Code aí. Às vezes você está assistindo pelo celular, não tem como, né? Aí você vai digitar aí no Instagram, @MuriloDiasBR, vai lá no link da bio, clica lá, se cadastra, você vai entrar num grupo de WhatsApp, a gente vai estar mandando o link do evento Viver de Imóveis no dia 24 aí, às 20 horas. Então, todos vocês que estão aqui até agora, eu quero reencontrá-los lá. Na próxima terça vai ter aula de novo. Então, se você pretende continuar crescendo no conhecimento, já anota aí também. Na descrição aqui dessa aula vai ter o link para você entrar dentro do grupo para ser avisado sobre essas aulas que acontecem toda semana, tá? No dia 24 vai ser numa quinta-feira, vai ser uma aula diferente, um evento, né? Mais, vamos falar assim, voltado para a prática mesmo, para você ter um plano para colocar em ação. E eu espero todos vocês lá.
Fechou? Então, se vocês querem dar um print aí, ó, dá um print, marca o principal insight que você teve na postagem, me marca lá, @MuriloDiasBR, que eu vou repostar. Joga lá. Printou. Ó, e quem não curtiu esse vídeo aí, já curte também no YouTube aí, viu? Pra gente começar a entregar mais esse conteúdo. Porque assim, como eu falei no começo, o que mais me motiva é ver quem coloca em resultado. E se eu ensinei alguma coisa que fez a diferença para alguém, alguém conseguiu viabilizar, e já tem assim muitas pessoas que conseguem já obter renda, obter patrimônio através desse tipo de conteúdo aqui. Então assim, é muito gratificante poder ajudar vocês, tá? Então assim, contem sempre comigo. Sempre que precisar de alguma coisa também, alguma dúvida que ficou, manda lá no direct do Instagram também. O que eu puder estar ajudando vocês nessa jornada de construção de patrimônio e renda, eu vou estar sempre à disposição aí. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula, na próxima terça-feira, às 19 horas. E ó, se não entrou no link lá, vai lá no bio, na bio do Instagram lá, entra para dentro, para a gente poder se encontrar também no evento Viver de Imóveis. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.